Meu querido irmão, minha querida irmã, você, prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor. Neste domingo, depois da solenidade da Epifania, celebramos a festa do batismo do Senhor, que conclui o tempo litúrgico do Natal e dá início ao tempo comum. A celebração do batismo do Senhor é um momento de singular importância em que nós somos convocados por Deus, e ungidos pelo Espírito Santo, e declarados filhos amados de Deus, e enviados para ser luz no mundo, cuidar dos mais frágeis, libertar as pessoas da cegueira e da escravidão do pecado. Hoje, fixamos o olhar em Jesus, que com 30 anos de idade, deixou Nazaré, foi ao Rio Jordão, se misturou entre os pecadores a fim de ser batizado por João. Tratava-se de um batismo de penitência, o batismo de João, que utilizava o símbolo da água para expressar a purificação dos pecados. João Batista pregava este batismo a Israel, a fim de preparar a iminente vinda do Messias. A todos, dizia que depois dele viria outro, maior do que ele, que batizaria não com a água, mas com o Espírito Santo. Jesus é aquele do qual João se referia em sua pregação. Jesus não tinha necessidade de ser batizado por João, pois o seu batismo era de penitência. Mas Jesus assim o fez para manifestar a sua solidariedade com os pecadores e revelar o projeto salvador do Pai, de nos tornar filhos e filhas em seu Filho muito amado. E enquanto Jesus era batizado, ocorre sua manifestação como Redentor, segundo relata o evangelista Marcos, que diz: e logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito Santo como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho muito amado, em ti ponho meu bem-querer. O evangelista afirma que o Espírito desceu sobre Jesus como pomba. É claro que o Espírito não é uma pomba. O Espírito Santo é invisível como um vento e pode ser representado por vários símbolos. A menção à presença do Espírito Santo como uma pomba pretende simplesmente nos ajudar a visualizar sua descida, já que o ponto principal desse trecho do Evangelho de Marcos é a afirmação de que o Espírito Santo ungiu Jesus para a missão messiânica. E após ser ungido para a missão messiânica, o Espírito declara Jesus como Filho de Deus, assumindo a mesma formulação do cântico do servo do profeta Isaías. O servo do Senhor, segundo o profeta Isaías, não age com estardalhaço, nem grita pelas ruas, recorrendo à força, à violência, ao espetáculo, mas é cuidadoso, age com bondade, respeito, mansidão e simplicidade. Assim diz o profeta Isaías a respeito do servo de Javé: ele não gritará, não levantará a voz, não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega. A referência ao servo de Javé sugere que a missão de Jesus não se desenrolará no triunfalismo, mas obediência total a Deus Pai. A sua missão não se cumprirá com poder e prepotência, mas na suavidade, na simplicidade, no respeito pelos homens, no cuidado para não quebrar a cana rachada, nem apagar a chama que ainda fumega. No momento em que Jesus é batizado, João Batista reconheceu que ele era o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso também o batismo no Jordão é uma epifania, uma manifestação da identidade messiânica do Senhor e da sua obra redentora, que culminará no outro batismo, a da sua morte e ressurreição, pelo qual o mundo inteiro será purificado no fogo da misericórdia divina, obtendo a remissão dos pecados. Eis porque, com o sacramento do batismo, não nos imergimos simplesmente nas águas do Jordão para proclamar o nosso compromisso de conversão, mas quando nós somos batizados, sobre nós é derramado o sangue redentor de Cristo, que nos purifica e nos salva. É o amado Filho do Pai, em que ele pôs a sua complacência, que resgata em nós a dignidade e a alegria de filhos e filhas de Deus. No fundo,
Todo o mistério de Cristo no mundo pode resumir-se com a palavra batismo. Nosso Senhor foi inserido na nossa realidade de pecadores para nos tornar partícipes da sua vida divina. Ele se encarnou, nasceu como nós, cresceu como nós e, atingindo a idade adulta, manifestou a sua missão, começando precisamente com o batismo de conversão dado por João Batista. O trecho dos Atos dos Apóstolos, proclamado nesta liturgia, apresenta a narrativa de Pedro em Cesareia, na casa do centurião romano Cornélio. Em visões separadas, Deus chamou Pedro, o apóstolo, judeu cristão, e Cornélio, o centurião romano, para se encontrarem. O texto dos Atos destaca que tanto Pedro, escolhido por Jesus para a primazia na comunidade cristã, quanto Cornélio, o centurião pagão, receberam uma mensagem de Deus por meio de visões sobrenaturais simultâneas que os preparavam para o encontro. Tratava-se de encontros sem precedentes, porque os judeus tinham muito preconceito contra os demais povos, contra os pagãos, que eram politeístas e famosos por seu comportamento liberal em relação a questões morais. O outro agravante do encontro com Cornélio é que Cornélio era romano, e o Império Romano era uma potência política que havia conquistado o mundo daquela época e dominava os povos conquistados com violência e opressão, tendo os centuriões a tarefa de reprimir as massas, de coagi-las para evitar lutas pela libertação nacional. Não sendo diferente dos demais judeus, Pedro provavelmente detestava Roma e os centuriões romanos. Mas, convocado pelo Espírito, Pedro entra na casa de Cornélio, fala de Cristo como um acontecimento atual, através do qual Deus assumiu a nossa humanidade, tomou a nossa carne, a nossa história, fazendo-se um de nós para nos elevar até Ele. A narrativa encheu Cornélio de esperança e naquele dia fez-se batizar, ele juntamente com toda a sua família. O episódio é importante, porque Cornélio é o primeiro pagão a ser admitido à fé cristã por um dos 12 apóstolos do Senhor. O encontro entre ambos se tornou um fato marcante para a igreja. A partir dele, Deus revelou que a vida nova que nasce de Jesus se destina a todas as pessoas e que a comunidade cristã deve acolher a todos, sem distinção de qualquer tipo. E esse acontecimento, porém, só foi possível porque Pedro se tornou dócil à voz de Deus, porque tornou-se, portanto, aberto à voz de Deus. O encontro com Cornélio foi possível. E em sua narrativa, Pedro reconhece, quando ele se encontra com Cornélio e vê as maravilhas de Deus ali realizadas, que Deus não faz distinção entre as pessoas, mas aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Essa narrativa de Pedro é transformadora. Deus não faz distinção entre as pessoas, mas nos acolhe sem exclusões, especialmente os mais frágeis, e se serve de nossa fraqueza para realizar seu projeto de salvação. Igualmente, nós experimentamos esse Deus misericordioso que nos acolhe sem nenhuma distinção, quando nós fazemos memória do amor que nos criou e nos salvou, quando metemos o amor nas nossas histórias diárias, quando tecemos de misericórdia as tramas dos nossos dias. Nesse momento, mudamos de página. Já não ficamos atados a lamentos e tristezas, ligados a uma memória doentia que nos aprisionou no coração, mas, abrindo-nos aos outros, abrimos-nos à própria visão de Deus, que é o verdadeiro narrador de nossas vidas. Nunca é inútil narrar a Deus a nossa história, ainda que permaneça inalterada a crônica dos fatos. Mudam o sentido e a perspectiva. Narrar nossa vida ao Senhor é entrar no seu olhar de amor misericordioso por nós e pelos outros. Ele não faz acepção de pessoas. E a Ele podemos narrar as histórias que vivemos, levar as pessoas diante do Senhor, confiar situações diante do seu olhar misericordioso, suplicar. Com Ele podemos recompor o tecido da vida, costurando as rupturas e os rasgões. Assim, no batismo do Senhor, Ele que mergulhou na nossa realidade humana e assumiu a nossa condição, também nós, ao ser batizados, nos mergulhamos na realidade divina. E assim, nós percebemos que o batismo realiza este ato salvífico
pelo qual Deus, assumindo a nossa humanidade, nos eleva até Ele, a fim de nós assumirmos a nossa condição divina e nos tornarmos filhos e filhas de Deus.